O Internacional mal abriu a temporada e já tem uma baixa muito importante. Bruno Gomes teve lesão detectada, uma grave lesão que vai deixar ele de fora por muito tempo. Eu vou falar a respeito disso e te dizer quanto tempo o lateral direito titular do Internacional pode ficar de fora. E ainda, o Internacional apresentou Carboneiro e também Kaique Rocha, que aliás roubou a cena não só por conta das suas falas, mas também uma defesa muito forte de Andrés D'Alessandro. Vou falar a respeito disso, é claro. E ainda, o empresário do Vitão se reúne com o Internacional, mas não é só para tratar a respeito de Vitão, mas tem outro jogador que pertence a ele e que ele está conversando com o Internacional a respeito disto. Vou falar de todos esses assuntos, mas antes tem a vinheta. Bora lá, gurizada, olha só, a primeira coisa que eu te peço é para que você se inscreva no canal, te inscreve aí no canal, curte o vídeo também, que é muito importante para dar aquele engajamento e também ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo do canal do Lucas Fontes. Tá combinado? Conto com o teu apoio, conto com a tua ajuda, beleza? Bora falar a respeito dos assuntos. Primeiro eu quero falar da apresentação que o Internacional concedeu hoje, tanto para Carboneiro como para Kaique Rocha. O Carboneiro é um colombiano bastante tímido, não falou grandes, digamos, coisas assim, falou das suas características, falou que é um jogador muito explosivo, que vai muito para cima, gosta do 1 contra 1 e gosta da vitória pessoal. Disse que promete se adaptar rapidamente aqui a Porto Alegre, até porque também tem jogadores estrangeiros que podem ajudar ele nessa rápida adaptação por conta da língua. Ele, inclusive, teve dificuldades para entender as perguntas dos repórteres, né? Que, é claro, perguntavam em português, e aí todas as perguntas ele tinha que recorrer ali a uma pronúncia, né? Uma pronúncia não, né? Uma tradução da assessoria de imprensa do Internacional. Então ele teve um pouquinho de dificuldades ali para entender as perguntas, mas falou a respeito de todas elas, né? E dentre essas coisas que eu já te falei. Mas quem chamou atenção na entrevista coletiva foi o Kaique Rocha. Primeiro, pela manifestação do D'Alessandro em defesa do atleta, vendo a repercussão que tomou, digamos assim, da notícia da contratação do Kaique Rocha, o D'Alessandro fez questão de fazer uma defesa pública ao jogador. Disse que atuou com o Kaique Rocha, que conhece o seu valor tanto como jogador quanto como pessoa. Falou a respeito dos 61 jogos que o Kaique Rocha jogou ano passado pelo Atlético Paranaense e pelos seus números defensivos que foram muito bons no ano passado. Inclusive fez uma crítica à imprensa, de que a imprensa tendenciona, digamos assim, a análise do torcedor em relação a algumas situações, entre elas esta situação do Kaique Rocha. Aí depois abre para o Kaique Rocha e na primeira pergunta ele já faz uma resposta muito polêmica. Ele atribui a primeira passagem não tão boa assim pelo Internacional a questões extracampo, inclusive dizendo que não terá mais esses problemas extracampos, porque hoje ele é noivo, né, até falou assim: "Ah, hoje eu sou um homem noivo", né, digamos assim, deu para entender, sabe, até ele deu umas risadinhas ali no momento que ele falou que era noivo, deu para entender, né, deu para captar por que ele é um novo homem, digamos assim, através dessa situação de agora, ele casar, né, que ele tá noivo e deve casar muito em breve, inclusive ele falou. Deve ter aproveitado a noite em Porto Alegre e ele atribui isto à questão de não ter ido bem na primeira passagem, mas fez uma defesa muito forte em relação à temporada do ano passado com o Atlético Paranaense. Disse que até a metade da temporada todo mundo prestava, quando o Atlético Paranaense conseguiu avançar algumas fases, e a partir do momento que o clube estava indo mal, ninguém passou a prestar. Inclusive o D'Alessandro depois fez uma defesa dizendo que vários jogadores do Atlético Paranaense foram vendidos e vendidos por bons valores para outros clubes, e isto não seria uma referência, por exemplo, do Kaique Rocha não prestar, né. Vale lembrar, tá, que o Kaique Rocha está vindo por um contrato até 2026, até o final de 2026. Era para ter sido 3 anos, tá, não sei se de repente a questão da repercussão negativa não fez com que o Internacional reduzisse aí o tempo de contrato do zagueiro Kaique Rocha.
Bora falar de outro assunto, eu quero falar sobre a situação do empresário do Vitão, porque, ontem veio a informação de que, uma pessoa do staff do Vitão estaria em Porto Alegre para falar a respeito do jogador e da proposta pelo Flamengo. E isto, de fato, está acontecendo. Tem um representante da empresa do Júnior Bertolucci, que aliás, é um empresário muito bem que ele é o maior empresário do Brasil, tá. Ele é o empresário que tem mais jogadores, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, tem muitos jogadores dele no Flamengo e no Inter também. O Thiago Maia, por exemplo, é um jogador dele e o Vitinho, que acabou de ser contratado, é um jogador dele. Só que assim, ó, a informação de que ele viria para Porto Alegre falar a respeito da proposta do Vitão, ela até é verdade. Claro que isso apareceu na pauta, tá? Mas tem uma outra situação que também está ocorrendo. O Inter tem interesse pelo lateral esquerdo Ramon, do Olympiacos, eu já tenho falado isso já há alguns dias, e ele é do Gianni Bertolucci. Então, um dos assuntos que esta pessoa que trabalha no escritório do Gianni Bertolucci, que trabalha na empresa do Gianni Bertolucci, um dos assuntos a ser tratado com o Internacional é também o Ramon. É claro, vai ser falado a respeito do Vitão, só que assim, o Inter rechaça a proposta, o Inter, inclusive, fica muito irritado quando se fala dessa questão, porque o Inter não tem interesse em vender o Vitão. O Inter, inclusive, nega que tenha feito a tal da contraproposta de 10 milhões de euros mais a quitação do Thiago Maia, porque o Inter entende que o Vitão é inegociável. Agora, esta reunião pode trazer algumas situações novas, como, por exemplo, uma pressão externa do staff do jogador para fazer com que o Internacional libere. Mas a tendência é que isso não exista, tá? No caso, a liberação. O Inter não pretende vender o Vitão, tanto é que a postagem de ontem foi justamente um símbolo desta questão de não liberar o Vitão. Ó, nosso zagueiro agora mudou de numeração fixa, agora ele é o número 4. Então o Inter fez isso também de maneira muito simbólica para mostrar que o Vitão está envolvido com o Inter e que ele é zagueiro do Inter e que o Inter não quer negociar o zagueiro Vitão. Não está nada fechado, tá? O Flamengo, é claro que vai aumentar a proposta, já prometeu aumentar de novo a proposta. Há relatos lá no Rio de Janeiro que, inclusive, eles pretendem colocar jogadores, tá? Jogadores no negócio a fim de seduzir o Internacional, mas a princípio não sai, beleza? Eu já vou falar a respeito do Bruno Gomes, mas antes, gurizada, eu quero falar sobre o ativo, porque afinal de contas, o ativo é o estimulante sexual do homem moderno. Você aí não tá conseguindo mais ser o mesmo, a tua vida em casal já não é mais a mesma, tu não tá conseguindo ter aquela energia, aquele pique, né? Aquela volúpia, libido. Isso é muito importante, até porque sexo é vida. Vou te fazer o convite. Vai aqui na descrição que tem um WhatsApp sigiloso, um contate-me, ele vai gerar uma mensagem pronta, inclusive eu vim lá do Lucas Fontes e tal, tu vai receber os produtos na tua casa, maior siginho, caixinha sigilosa, recebi hoje inclusive, tá? Caixinha sigilosa, sem nenhum tipo de constrangimento, ativo, dá uma chance pro ativo, beleza? Bruno Gomes, gurizada. Bom, Bruno Gomes tem uma lesão de LCA, tá? Uma uma lesão grave, tá? Essa informação ela tinha vindo, primeiro pela questão do Vaguinha que trouxe, e depois eu fui atrás de mais algumas informações com algumas fontes que não só confirmaram a informação do Vaguinha, como me deram alguns detalhes. O Bruno Gomes foi fazer exames de imagem hoje pela manhã, assim que voltou de Bagé. E a partir dos exames de imagem já foram já se foi possível detectar a gravidade da lesão. Uma lesão de LCA, ligamento do cruzado anterior no joelho esquerdo, tá? O Inter depois informou oficialmente, inclusive através da fala do André Mazzucco, na entrevista coletiva, assim que ele estava apresentando ali o Kaique e o Carboneiro, ele falou da lesão, depois o Inter confirmou e disse que, inclusive, nos próximos dias ele será submetido a exames. O Inter não aponta um prazo, tá? O Inter nunca aponta prazo para essas lesões mais graves, mas assim, muita gente tem falado mais de 6 meses, mas eu coloco assim, ó, geralmente lesão de LCA, uma ruptura de LCA, ela leva de 9 a 12 meses de recuperação. Inclusive falei com uma fisioterapeuta hoje, que me trouxe esse relato. E cara, e bate também com as últimas lesões de LCA que a gente já teve por aqui. Por exemplo, o Ivan machucou em janeiro, voltou a treinar lá por setembro, 8 meses mais ou menos, né? Ele já está apto para jogar, mas é claro, hoje ele é um terceiro jogando, terceiro reserva, né, do Internacional, mas já estaria apto para jogar, mas o tempo de recuperação dele foi mais ou menos isso. É o que pode levar para Bruno Gomes. Claro, ele é um jogador jovem, não tem histórico de lesão, tá?
Então, assim, a sua recuperação ela pode ser mais apressada, de repente, à medida de repente ele possa inclusive se dedicar na recuperação e tudo mais, pode levar menos tempo, mas geralmente é isto. Vamos torcer para que seja menos, mas geralmente é isto. É uma perda importante, tá? E o Inter já adotou algumas medidas, digamos, emergenciais para essa perda, como por exemplo, o reingresso de Natan Santos, aquele mesmo que o Inter contratou por empréstimo no ano passado, ele tem um contrato com o Inter até metade do ano que vem, desse ano, perdão, e ele estava treinando em turno inverso, separado. Ele volta a treinar com o time titular a fim de ser reserva de Braya Aguirre, que é o novo titular, só que o Inter já está no mercado em busca de novos nomes para contratar para a lateral direita, até porque o Bruno Gomes vai levar um bom tempo, é claro, para retornar. O Inter precisará de reforços para essa posição. O Inter não esperava isto, mas aconteceu a gravidade da lesão. Beleza? Comentem aqui o que vocês acharam a respeito de todas essas informações. Café com Fontes amanhã às 10 eu aguardo vocês. Tchau.